José Zanini Caldas. Autodidata, reconhecido tardiamente como um entre os grandes arquitetos brasileiros, José Zanini Caldas morreu em 2001 em Vitória, Espírito Santo. Nascido em 1919 em Belmonte, Bahia, sempre foi um apaixonado por arquitetura e movelaria. Aos 20 anos, iniciou-se na área com uma empresa de maquetes no Rio de Janeiro. Foi nessa época que tomou contato com nomes como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Essa convivência abriu-lhe a oportunidade de participar da construção de Brasília, produzindo as maquetes dos edifícios da nova capital. José Zanini Caldas passou a desenhar e produzir móveis como sócio da Móveis Artísticos Z, instalada em São José dos Campos, São Paulo, de 1948 a 1961. Entre 1970 e 1978, Zanini mantém também escritório no Rio de Janeiro, para onde retorna em 1982. Já em 1983, funda o Centro de Desenvolvimento das Aplicações da Madeira, um núcleo de estímulo à pesquisa sobre o uso das madeiras brasileiras na construção civil. Seu objetivo era evitar a crescente destruição das florestas do país. O Musée des Arts Décoratifs de Paris mostra suas peças de design em 1989, ano que recebe a medalha de prata do Colégio de Arquitetos da França, trazendo-lhe o reconhecimento profissional até então negado no Brasil. Na verdade, Zanini Caldas fora perseguido pela ditadura militar no Brasil após 1964 e somente obteve pleno reconhecimento profissional nos anos 1990. Nessa época, começou a projetar residências em Joatinga, no Rio de Janeiro, utilizando toras de madeira e sobras de demolição. Foi nesse período que recebeu das mãos de Lúcio Costa o título profissional de arquiteto. Em 1999, uma exposição realizada pelo Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, trouxe a público toda a grandeza da obra de Zanini. O bar, projetado por Zanini Caldas, simboliza um momento de importantes mudanças na vida social no Brasil. Por ser um móvel que lembra uma situação de encontro informal, o bar sinaliza várias mudanças, como um maior tempo livre para fazer outras atividades além daquelas necessárias. De maquetista dos principais arquitetos modernos brasileiros nas décadas de 1940 e 1950, a arquiteto de prestígio a partir do fim dos anos 1960, de precursor de uma indústria moveleira nos anos 1950, a criador de móveis artesanais nos anos 1970, José Zanini Caldas se destaca no cenário arquitetônico nacional por explorar as potencialidades construtivas e as qualidades plásticas das madeiras brasileiras. É por este caminho que descobre no Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, IPT, a madeira compensada. A descoberta inspira a criação da Fábrica de Móveis Artísticos Z, cujo objetivo era produzir móveis industrializados em larga escala, de bom desenho, a preços acessíveis. Com base no uso racional de chapas de compensado, que podem evitar o desperdício do material e minimizar a necessidade de mão de obra qualificada. Se nos anos 1950 os móveis de Caldas são desenhados segundo essa lógica industrial, nos anos 1970, quando retoma o trabalho como designer, seus móveis passam a ser esculpidos artesanalmente em completa oposição à racionalidade dos móveis da Z. A mudança está sem dúvida relacionada à viagem, em 1964, à América Latina e África, quando reconhece o valor do saber fazer popular, mas, sobretudo, com a experiência em Nova Viçosa, pois é no contato com o agreste,
com os canoeiros e com a paisagem ameaçada daquela cidade baiana que ele se aproxima dos ambientalistas. Os móveis dessa época são construídos com toras brutas, madeira cujas linhas retorcidas inspiram seu desenho. No momento em que o gosto pelo alternativo e o rústico disseminou-se por todo o território nacional.